Amém. Os irmãos podem se assentar. Pastor Fernando. Pastor Fernando já é de casa, amém? Amém, pastor? E um amém pentecostal, como que é? Amém! Tá bom. Aqui, dá licença. Meus irmãos, boa noite. Que a paz esteja com vocês, amém? Amém pentecostal ou sem ser pentecostal? Amém. Não, o meu foi melhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 6. Em João, capítulo 6, versículo 10 e 11 e 12. João 6, versículo 10, 11 e 12. Diz assim: E disse-lhes Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentando-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Quantas pessoas? Quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Todos nós conhecemos esta passagem da multiplicação dos pães. Os 4 evangelhos vai relatar a multiplicação dos pães. Vale a pena, a título de curiosidade, lembrar que a primeira multiplicação dos pães não aconteceu nessa passagem que nós lemos, e nem no Novo Testamento. A primeira multiplicação dos pães acontece em 2 Reis, no capítulo de número 4, aonde Eliseu multiplica 20 pães para 100 homens. Mas na Bíblia nós temos 2 multiplicações dos pães no Novo Testamento. A primeira multiplicação dos pães, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos para quase 5.000 pessoas. E sobraram 12 cestos de pães. E essa primeira multiplicação, que sobraram 12 cestos, foi para os judeus. Na segunda multiplicação dos pães, Jesus multiplica 7 pães e alguns peixes para quase 4.000 pessoas. E sobraram 7 cestos de pães, e era para os gentios. Curiosidade ou não, olha o que a Bíblia diz, é interessante isso. As tribos de Judá, as tribos de Israel eram 12, então sobraram 12 cestos. Os gentios eram 7 nações naquela época, e sobraram 7 cestos. É como se Jesus estivesse dizendo: eu tenho pão para os gentios e eu tenho pão para os judeus também. O evangelista Mateus nos informa, queridos irmãos, que era deserto, e a hora já era avançada, e estavam em um lugar sem recurso, em escuridão, e a noite campeava. A hora difícil para socorrer aquelas pessoas cansadas e famintas. Sabe, mais uma coisa eu aprendi: Jesus fazia de cada dificuldade uma oportunidade de manifestar o seu poder. Se você tiver em dificuldade nessa noite, fica tranquilo, Ele é especialista em realizar milagre na sua vida, como nós já vimos aqui hoje. Então, irmãos, em meio àquelas impossibilidades, Jesus, Ele sempre está no nosso caminho, revertendo a nossa história e abrindo portas. Quando tudo parece perdido, Ele traz de volta a esperança. Quando a crise e a carestia se instalaram para aquelas pessoas, monta-se então um cenário, um palco, para Jesus manifestar a sua glória, para Jesus manifestar o seu poder. Mas sabe, irmãos, e André chega trazendo uma solução para o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, há aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas ao mesmo tempo que ele apresenta a solução, ele já apresenta ali a saída do problema, ele mesmo não acredita nela.
Porque ele diz, ó, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? A receita era pequena demais para uma despesa grande demais. Mas deixa eu te dizer, via de regra, o nosso Deus, Ele sempre tem um milagre para nós. Ele sempre tem uma solução. Mas o que me chama a atenção nesse texto, eu quero compartilhar, é que nós precisamos semear. Que nós precisamos compartilhar, que nós precisamos repartir. No mundo cada vez mais egoísta, no mundo cada vez mais egocêntrico, no mundo cada vez mais da valorização do ego, do eu, um mundo do ostracismo, Deus nos chama para repartir. E é uma coisa que o povo não gosta muito de ouvir. Não é uma mensagem que agrada aos ouvidos, falar sobre repartir. Mas a igreja primitiva crescia antigamente no partir do pão. E eu louvo a Deus, porque essa igreja é uma igreja que partilha. É uma igreja que ela distribui os seus bens. Quanto dinheiro vocês têm enviado para a obra missionária? Isso poderia ser aplicado aqui no microfone melhor, num aparelho de som melhor, numa cadeira almofadada, mas vocês estão investindo em almas. E saiba de uma coisa, Deus não fica devendo nada para ninguém, tem uma recompensa para cada um de vocês. Agora, irmãos, semear, quando a gente tem dinheiro, é fácil. Sim ou não? Quando a gente tem muito dinheiro no bolso, tem saúde para dar e vender, não faltam os recursos, a conta bancária está gorda, tem uma grande reserva, é fácil ofertar. Mas o difícil é você ofertar quando você está passando dificuldade, não é? O difícil é você ofertar quando as coisas estão difíceis. Não é fácil ofertar quando você tem pouco. É fácil ofertar quando você tem muito. E eu me lembro de um dia que a minha esposa sabe, eu gosto sempre de usar a mesma roupa. Tenho lá 20 paletó, quero usar sempre o mesmo paletó. Eu sei que mulher não entende muito isso, mas é coisa de homem. E eu quero sapato, se aquele sapato é confortável para mim, eu tenho lá 5, 6 sapatos, eu quero usar aquele que está confortável para mim. Eu ganhei um sapato que parece uma morsa. Eu falei, eu não vou vestir isso aqui não. Pois é. Uma irmã que foi com a gente lá dos Estados Unidos, na viagem, viu um sapato, o meu sapato, ele estava velho mesmo, não era que, mas ele era confortável, e eu estava nem aí, eu fui para outro país com sapato que era confortável. A irmã olhou e falou assim, ele parece que ele tem um tom de envelhecido, né? Eu falei, não, ele está velho mesmo, eu falei, eu não tenho tom de envelhecido, ele está velho mesmo. Mas ele é confortável para mim, eu tinha um monte de sapato brilhante, novo lá, eu falei, mas esse aqui não me machuca o pé, eu quero. Aí ela falou, não, eu falei, está velho mesmo, irmã, não está envelhecido não. E eu tinha um paletó que eu gostava muito dele, e Deus mandou ele dar para o irmão. Eu dei. Ele gostou do paletó, mas você pensa que eu dei com alegria? Não dei. Só dei porque Deus mandou, e dei com raiva. Mas obedeci a Deus. Não, a Bíblia manda dar com alegria, não manda? Mas eu não dei. Falei, Senhor, eu tenho 20 paletó aqui, justo esse eu não quero dar. O Senhor falou, dá para ele. E eu dei. Sabe quantos paletós eu ganhei? Um pastor liga para mim e falou, vem pregar aqui. Eu falei, vou. Só que depois vai ter o batismo. Depois do batismo você vai na minha casa que eu tenho umas coisas para te dar. Eu fiquei 2 meses sem ir lá. Porque eu tenho facilidade para dar, mas tenho dificuldade para receber. Minha esposa sabe. E aí, ele de tanto insistir, eu fui nesse batismo e falou, depois do culto, né, vamos lá para buscar aquilo lá que vai servir para você. Falei, pastor, estou indo embora. Não, vai lá. Falei, não, pastor, já estou com pressa, estou indo embora. Você prega obediência, então obedece. E fui. Ele falou, olha, ali dentro tem 3 ternos novos, 6 na verdade, novos. Não serviu para o meu filho, não serviu para o meu genro, não serviu para o meu secretário, não serviu para ninguém. E se servir para você, pode pegar tudo. Ainda tinha calça, tinha camisa, tinha sapato, tinha a segunda pele que eu usei na Cordilheira dos Andes. Eu entrei lá, vesti e falou, serviu todos. Falei, pode pegar tudo então. E eu fui ver o preço dos ternos, era de 1.200, 1.500, todos da Europa.
Fala para o irmão do lado, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ei, deixa eu te dizer, ter fé significa entregar tudo o que nós temos na mão do Senhor. No versículo 8, vai dizer assim, capítulo 6 de João, versículo 8. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tanto? Primeira coisa que a gente entende aqui, é que esse menino não era egoísta. Ele podia ter pegado o lanche, comido lá no cantinho, escondido, sem ninguém ver, ou com a família, mas esse menino não era egoísta. A generosidade desse menino era maior do que a fome daquela gente. O coração daquele menino era maior do que a multidão que estava lá. Deixa eu te dizer uma coisa, nós temos, já dentro de nós, ninguém precisa ensinar isso para nós, o egoísmo. E o egocentrismo, mas isso é para outra oportunidade. Mas a gente é egoísta por natureza. A gente nasce já com sentimento egoísta. Ninguém precisa ensinar você a ser egoísta. Quer ver? Quem aqui, quando era criança, eu sei que muitos aqui já faz tempo, mas você vai lembrar. Quem aqui, quando era criança, estava comendo alguma coisa e viu o coleguinha vindo e enfiou tudo na boca? Você riu é porque você fez. Já fez? Enfiou, quase engasgou. E comeu tudo de uma vez para não dar um pedaço para ninguém. A gente já tem isso dentro de nós, desde criança. Mas olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 até com 8, porque você não sabe o mal que vai vir sobre a terra. Reparte. Para você achar, você tem que repartir. E sabe o que eu notei, irmãos? Que os maiores contribuintes da obra missionária não são ricos. Nós temos 102 mantenedores, pastor, e não são ricos, são pessoas simples, ou pessoas que já foram pobres. Tem os ricos sim, mas a maioria, e eu sei que os que mais contribuem, aqui eu não sei, mas toda a igreja que eu pastoreei, não foram poucas, foram 14, todas elas, os maiores contribuintes, os mais fiéis, não eram os ricos, eram os pobres. Por isso que Jesus andava rodeado de pobres, eram os pobres. E ou pessoas que foram pobres e hoje têm alguma coisa. Nós não podemos ser como o Mar Morto, que só recebe. Eu tive no Mar Morto, você entra nele, ele não afunda, é verdade. Ele recebe água do Rio Jordão, mas ele não distribui água para ninguém. E ele não tem vida. A água entra dentro dele, ele não distribui água com ninguém. Nós não podemos ser assim. Semear significa crer que o Senhor sabe de tudo e fará o melhor por nós. Jesus chega para Filipe e pergunta para ele assim, Filipe, primeiro Filipe fala, Senhor, despede a multidão, eles estão com fome, a noite está chegando, as crianças estão com fome, despede eles. Aí Jesus olha aquela multidão e diz assim, Filipe, onde nós vamos comprar pão para tanta gente? Jesus pergunta para Filipe, porque Filipe era pragmático, Filipe era o calculista. O Filipe falou, Senhor, veja bem, o problema não é nem onde vamos comprar, porque estamos longe da cidade, mas o problema maior não é nem esse, é onde a gente vai arrumar dinheiro para comprar, porque eu fiz um cálculo aqui, era pragmático, eu fiz um cálculo aqui, e para comprar pão para todo esse pessoal aqui, vai 200 denários, 200 dias de um trabalhador. Deixa eu te dizer uma coisa, aprenda isso. Nós precisamos, a igreja precisa construir templos, a igreja precisa ajudar a obra missionária, a igreja precisa assistir os menos favorecidos, mas o ponto que nós precisamos entender, o grande capital da igreja, pastor Arrode, nunca foi dinheiro, não é? O capital da igreja nunca foi dinheiro, pastor Josué. Sabe o que é o capital da igreja? Fé.
Pode perguntar por aí quem construiu um templo. Não tinha o dinheiro para construir, mas Deus deu dinheiro para construir. Não tinha para fazer isso ou fazer aquilo. Essa base que eu estou querendo comprar, eu tenho só metade do dinheiro, falta metade. Mas eu sei que o meu Deus em glória vai suprir toda a necessidade. E Jesus faz essa pergunta: Felipe, onde que a gente vai encontrar dinheiro para... Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente faz uma pergunta, é porque a gente está esperando a resposta, não é isso? Você faz uma pergunta querendo a resposta, não é? Deus não. Quando Deus faz uma pergunta para você, Ele não está querendo saber a resposta, porque Ele já sabe. Ele quer que você aprenda com o que Ele está te perguntando. Quando Ele perguntou para Adão onde está, Ele não sabia onde Adão estava. Ele só queria mostrar para Adão a situação que ele estava. Quando ele falou para Elias: o que fazes aí? Ele não sabia o que Elias estava fazendo ali. Ele só estava falando aquilo para que Elias se levantasse e fosse fazer a obra de Deus. Quando ele perguntou para os discípulos no caminho de Emaús: que notícias são essas? O que vocês estão falando? Ele não sabia o que eles estavam falando. Ele só estava querendo mostrar que ele estava ao lado deles. Quando ele falou para Paulo: por que tu me persegues? Ele não sabia que ele perseguia, sabia. Mas ele queria mostrar para Paulo que ele estava no caminho errado. E quando Jesus pergunta para Filipe: onde vamos encontrar pães para dar para esse povo? Jesus só estava querendo ensinar aquele povo. Ele só estava mostrando para eles que ele era capaz de saciar a fome daquele povo. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. Durante todas as nossas provações, desafios, aflições, nós não sabemos, mas Ele sabe. Nós não podemos, mas Ele pode. E Ele sempre vai estar suprindo a tua necessidade. Descansa o seu coração, porque Deus nunca vai deixar faltar nada para você. Ele cuida da gente nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, irmãos. Um dia eu abri uma livraria aqui em Porto Ferreira, há 20 anos atrás. Eu não era empresário, nunca tinha. Eu tinha R$5.000 na época. E eu achava que com 5.000 dava para abrir um comércio. Anunciei para todo mundo que ia abrir uma livraria, aluguei um salão, fui para São Paulo fazer compra. Quando chegou lá que eu fui ver que a minha compra veio num carrinho de mão. A esposa está aí, me deixa contar a verdade sozinho. Coube toda a compra num carrinho de mão. E eu falei: meu Deus, essa é a livraria que eu estou abrindo. Aí, quando sobrou uns R$200, eu falei: e agora? Para não passar muita vergonha, eu comprei tudo em adesivo, que era barato, enchi a loja de adesivo. E na segunda semana logo nós precisamos retornar para São Paulo, mas não tínhamos condições, e só tinha uma moto. E precisava buscar Bíblia lá. E eu achei eu falei: vou de moto. Hoje eu não faço mais isso. E fui de moto, pensei que era uma caixa só, era duas. Eu não sei até hoje como é que eu fiz para aquelas caixas parar em cima da traseira da moto. E quando eu estava indo na Bandeirantes, houve uma paralisação ali no trânsito e um efeito sanfona. Um carro foi batendo atrás do outro, chovendo. E para mim não bater atrás de um caminhão, eu virei a moto de uma vez, fui para o meio do canteiro, caixa para um lado, moto para o outro. Tudo sujo, cheio de barro. Tinha um posto ali perto, entortou o pezinho da moto, fui lá e saiu a corrente. O borracheiro arrumou para mim e eu gastei o único resto do dinheiro que eu tinha, não tinha cartão de crédito naquela época. Saí de dentro do banheiro, não tinha almoçado. Estava com muita fome e eu pensava em pegar aquele dinheiro e comprar alguma coisa para poder acabar de chegar. Ainda tinha umas 2 horas mais de viagem. Estava praticamente dentro de São Paulo quase ainda. E eu saindo do banheiro, eu ajeitei a moto, mas estava com fome. Eu estava com muita fome. E eu falei assim para Deus: Deus, eu estou com fome. Eu não vou conseguir chegar até lá com essa fome que eu estou. E eu fiquei falando: Deus, eu estou com fome.
Eu não sabia mais o que eu falava. Eu fiquei reclamando para Deus. Falei, Deus, sabe aquela criança que fala, pai, eu estou com fome, Senhor. E eu fiquei murmurando, eu falei, Senhor, eu não falei para Deus me dar comida, porque eu não sabia que eu não tinha dinheiro mesmo. Eu continuei falando, eu estou com fome. De repente, uma moça, quando eu acabei de falar mais uma vez, eu estou com fome, levantei a cabeça, uma moça chegou para mim e falou, moço, o senhor não poderia segurar esse espeto aqui para mim? Sabe aqueles de frango para dar quase uma refeição? Falou, o senhor poderia segurar esse espeto? Eu falei, eu seguro. Eu sentindo o cheiro, aquele negócio assim, eu com fome, segurando. Aí ele falou, o senhor segura essa latinha de Coca-Cola aqui para mim? Segurei a lata de Coca-Cola e o frango. Quando eu acabei de segurar, ela falou assim, Deus mandou entregar isso para você. Eu com misto de vergonha e fome, pus a fome na frente, deixei a vergonha e comi tudo. Eles entraram dentro do carro, nem olharam para trás, estava com um casal do Senhor, eu acho que era pai e mãe, entraram, nem olharam para trás, falou, quando eu estava lá dentro, Deus falou, compra isso e entrega para ele, na mão dele, Deus mandou entregar para você. Deus cuida da gente nas mínimas coisas. Semear, meus queridos irmãos, significa semear em tempos difíceis. Aquele menino, nas mãos daquele menino eram 2 pães, eram 5 pães, mas na mão de Deus era uma padaria. Na mão daquele menino eram 2 peixes, na mão de Deus era uma peixaria. Então meu conselho para você é, coloque o que você é e o que você tem na mão de Deus e deixa Ele administrar, e Deus vai fazer o melhor para você. Experimenta colocar tudo na mão dEle, aleluia. Segundo aos Coríntios 9,6 diz assim, lembre-se, quem semeia pouco também ceifará, mas quem semear em abundância também ceifará. Na mão de Sansão era só uma queixada de jumento, mas na mão do Senhor era uma bazuca. Na mão de Davi era uma pedrinha, mas na mão de Deus era um míssil teleguiado. Na mão de Dorcas era só uma agulha, mas na mão de Deus era uma máquina Singer. Só os velhos sabem o que é máquina Singer. Máquina Singer que costura, que chuleia, que prega botão. Deixa eu te dizer, para terminar agora, vou terminar minha mensagem. Interessante que o menino entrega a Jesus. E Jesus não multiplica os pães. Ele pega aquele pão e começa a multiplicar. Foi assim? E apareceu uma montanha de pão. Foi assim? Não. Jesus pegou aqueles 2 peixinhos e começou a multiplicar e apareceu uma montanha de peixe? Não. Primeiro entenda uma coisa. Aquele menino era pobre. Ele não era rico. Porque pão de cevada, quem comia eram os pobres. Os ricos comiam trigo, pão de trigo. O de cevada eram os pobres. Ele não era rico. Mas ele deu tudo na mão do Senhor. E agora, o que Jesus faz? Ele ora ao Pai. E não começa a aparecer peixe. Ele pega aquele cesto, aqueles peixes, e dá nas mãos dos discípulos, e manda eles distribuírem. E conforme eles começam a partilhar, a distribuir, o milagre da partilha, irmão, deixa eu te dizer, se você reter para você, você vai ser pobre espiritual e pobre financeiramente, mas quanto mais você, não sei se é assim com você, mas comigo é, quanto mais eu partilho, quanto mais eu dou, mais Deus me dá. Quanto mais eu dou, mais Deus me dá. O milagre está na partilha. Quem semeia pouco, pouco ceifará. A Bíblia diz, dai e vos será dado. Dai e vos será dado. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Então o segredo é partilhar. Fala por mão do lado, o segredo é partilhar. Fala para ele, se eu não reparto, não se multiplica. Se eu não reparto, não se multiplica. Cutuca ele e fala, viu?
Você só vai multiplicar aquilo que você dá. Quando Jesus dá para os discípulos não colocam no bolso, falam, vou esconder para mim, não. Eles começam a distribuir. E aí eu fico imaginando, agora é coisa da minha cabeça, não está na Bíblia não, mas na minha cabeça é mais ou menos assim. João olha para dentro do cesto, tinha 2 peixes, ele pega, dá 2 peixes, quando ele olha tem 4. Ele pega 4, quando ele olha lá dentro tem 8. Ele pega 8, olha lá dentro tem 16. Foi multiplicando. E para termina agora, deixa eu te dizer, quanto mais você der, se você dá hoje, amanhã Deus vai te dar mais. E você dá amanhã, aí Deus vai dar mais ainda. Quanto mais você dá, mais Deus vai te dar, porque isso aí é a palavra de Deus. Ele mandou a gente partilhar. Na primeira multiplicação dos pães sobraram 12. Na segunda sobrou 7. Ué, pastor, o senhor falou que se a gente dá, depois vem mais. Na segunda teve menos. Teve não. Como que não? Eu sei fazer conta, era 12 que sobrou. Aí agora na segunda só sobrou 7. Aqui o dedinho, ó. Deixa eu te explicar. Que o mais para Deus que menos para Deus é mais. Ó. Eram 12 cestos, só que no grego, esses 12 cestos eram 12 cestinhos. Agora os 7 cestos, quem é velho aqui vai entender. Eram cestos grandes, era balaio. Ó, os velhos riu, porque os velhos entenderam. Quer ver? Quem tem 15 anos aí? Levanta a mão, 16. Você sabe o que é balaio? Sabe nada, não falei? Não sabe que é balaio. Não, 15 anos sabe. Agora, quem tem mais de 40 aí? Você sabe o que é balaio? Levanta a mão. Ah, os velhos sabem tudo o que é balaio. Os velhos sabem. Então, para aqueles 12 era 12 cestinhos, mas o 7 era 7 balaio, era cesto grande, a quantidade, o número de cesto era menor, mas a proporção era maior, porque quanto mais você dá, mais Deus vai fazer multiplicar. E eu termino agora, é verdade, de verdade mesmo, o pregador que eu falo está terminando, falta meia hora, mas eu estou terminando mesmo. Eu termino agora dizendo, sobraram 12. Sabe o que Jesus falou? Está no texto, vai lá. Guardem para amanhã, para comer depois. Aí eu faço uma pergunta para terminar. Eu termino com uma pergunta para deixar você pensando a semana inteira. Principalmente a hora que você sentar na mesa. Quem aqui já jogou comida fora alguma vez? Silêncio mortal. Quem aqui alguma vez... Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Tem ninguém que... Deixa eu dizer uma coisa para você. Depois que eu fui no Peru, principalmente, eu nunca mais joguei comida fora. Hoje de manhã eu preguei numa igreja que o pastor dessa igreja, que a esposa dele, foi comigo para o Peru. E ela falou assim, ó, pastor, é verdade mesmo o que o senhor falou. Eu acabei de comer, tinha sobrado um pouco. A irmã pegou aquela comida, colocou um plástico e colocou na geladeira. A comida que a irmã comeu. Não jogou fora. No Peru não se joga comida fora. No Peru não tem self-service. Nenhum lugar, por mais rico que seja o restaurante, Lima tem 10 milhões de habitantes, não existe self-service. E se você chegar na casa de alguém ou no restaurante, ele vai te dar o prato. Toma, é isso aqui que eu tenho. E jogar comida fora. Um judeu jogar comida fora. Irmão, quando você joga comida fora, você está jogando o dom de Deus fora. Quando você joga fora, você joga a expressão da providência de Deus no lixo. É muito sério jogar comida fora. Você não sabe o que é isso. Porque a comida que você está jogando fora, tem gente comendo ela lá no lixo.
A comida que você está jogando fora, tinha gente que queria comer aquela comida e não pode. E não é porque não trabalha, não. Eu conheço deles que muitos que trabalham, mas não têm condições de comer 2 refeições por dia. Em pleno século 21. E você jogar comida fora. Não faça isso. Não faça isso. E eu termino com essa reflexão para você ir para casa pensando nisso. Jesus não jogou fora. Jesus mandou guardar os cestos. Não jogue fora. Faz o que você vai comer. Põe no prato só aquilo que você consegue comer. A comida é minha, pastor, faço o que eu quero. A comida é sua, mas quem te deu foi Deus. E eu estou falando aqui de algo que Deus te deu. E o que é que você está fazendo com o dom que Deus deu para você? E agradeça a Deus quando você colocar o prato na mesa. Não coma sem agradecer. Eu sempre ensinei meus filhos a agradecer. Já orou? Às vezes na fome, né? Já orou? Agradeça a Deus pelo alimento que Ele te deu. Agradeça pelo dom de Deus. Agradeça porque você tem o que comer. Agradeça porque Deus está suprindo as suas necessidades. Agradeça porque Ele não tem deixado faltar nada para você. Amém? Eu quero tomar a liberdade de fazer uma oração. Posso, pastora? Pela Natália, que amanhã passa por uma cirurgia de apêndice. Ela vai passar, nós vamos orar por ela. Vamos nos colocar de pé, por favor, com autorização. E vamos orar. E tem alguém que está enfermo aqui nessa noite e precisa de um milagre. O milagre que Deus fez para a cachorrinha lá, Ele faz para você também. Para a Duda, faz para você também. Quem precisa de um milagre? Se você está doente, entrou aqui doente, precisa, ou entrou aqui preocupado com alguma coisa que você tem que resolver essa semana, vem aqui. Você está onde Deus, a pastora já disse, aonde Deus faz milagres. Então venha. Tem alguém que ficou doente, você deixou ele doente lá, faça como a mulher sirofenícia que clamou pela sua filha, faça como o centurião que clamou pelo seu criado. Deus ainda faz milagres. Venha, e Deus tem o milagre que você precisa, Deus tem. Estenda as mãos para cá, para esses irmãos que precisam de um milagre hoje. Estende as mãos para cá, e vamos orar por ele. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos, e tem muito mais que um justo aqui nessa noite. Vai pedindo aí, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Isso, estende as mãos para cá e vai orando. Pai, nós oramos pela Natália, oramos mais uma vez pela irmã Hilda, Senhor. Senhor Deus, abençoa os teus filhos que aqui estão, que tem um problema para resolver, ou precisa da cura de uma enfermidade, Senhor Deus, que precisa de um milagre. Tu és o Deus que pode fazer o impossível. Tu és Jeová, que do nada faz tudo. Então agora, Pai, repreende a doença, tira todo o problema, visita essa pessoa que ficou em casa enferma, faz um milagre, dá a vitória, repreende a doença e o mal. Nós cremos agora na cura, nós cremos na libertação, nós cremos no milagre, nós cremos na vitória, porque Tu és o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Essa é a nossa fé, é a nossa confiança, é a nossa certeza, é a nossa convicção, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba saúde hoje, receba vitória hoje, receba o milagre hoje. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas
as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer do Senhor, quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer do Senhor, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, Jesus, toda honra, toda glória a Ti, Jesus. A Ele a glória, para sempre, amém. Para terminar, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, 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 amém. Aplauda o Deus vivo. Obrigado, Jesus. A Ti toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Santo, santo, santo. Aleluia, aleluia. Agora que nós estamos retornando para os nossos lares, leva-nos em paz e segurança, guarda a nossa entrada e a nossa saída, nos dê uma semana na Tua presença, se revele mais a nós, nos dê sonhos proféticos, cumpra o Teu querer, o desejo do Teu coração nas nossas vidas, na Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, que a graça e a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, amém. Deus abençoe.